Olá a todos, estamos aqui no Papo na Lata para conversar hoje com a professora Ana Clélia Penha Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o bate-papo de hoje vai ser sobre literatura, leitura, formação de leitores e essas questões que vêm sendo discutidas há muito tempo e sobre as quais vale a pena conversar. Ana Clélia, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite. A primeira coisa que eu queria te perguntar é assim, desde que eu me conheço como professor de língua e literatura, a gente reclama que o jovem não lê. O jovem não lê, o jovem não lê. É verdade isso? O jovem não lê? Olha, na verdade isso é um discurso do senso comum que teve corpo e inclusive atravessou as pesquisas acadêmicas durante muito tempo, né? Até o fenômeno Harry Potter. Quando o fenômeno Harry Potter aconteceu, o que a gente viu? Na verdade, o problema do jovem não era só com fôlego de leitura, não era só com um tipo de leitura que fosse mais volumosa, não era nada disso. Na verdade, é a relação com o conceito que nós, professores, e eles têm de literatura, que a gente acaba passando para eles de literatura. Então, na verdade, eles leem e estão lendo cada vez mais, né? Seja lendo no celular, lendo as revistas que eles fazem, vendo os programas de booktubers, seguindo as dicas desses programas, eles estão lendo. O problema é que eles leem algo que a gente não legitima, né? E isso também não é um problema, né? O problema não é existir um circuito em que os alunos transitam e que a gente não necessariamente precisa concordar ou discordar dele, né? Na verdade, é um reconhecimento de que existe um leitor, né, nos jovens, ou um potencial leitor, independentemente do que eu penso sobre o que ele lê ou não. Né? Existe sim, e muito mais do que taxar esse jovem sobre o que ele lê ou sobre o que ele não lê, acho que a gente deveria se perguntar muito sobre que acessos à educação literária esse jovem tem, né? Que tipo de acesso ele tem, é um acesso mais prestigiado, é um acesso menos prestigiado, porque assim como na educação, de maneira geral, na educação literária nós temos um recorte de classe muito sério, né? E parece que ficamos esperando de um leitor que não tem acesso um prazer e um amor pela literatura que nem os leitores que têm acesso, se a gente não conseguir convocar, eles terão. Né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Existem muitas coisas implicadas quando vem esses resultados de pesquisas como Retratos da Leitura no Brasil, essas coisas. Ali a gente tem um saco, né, um balaio de gatos que tem muita coisa envolvida. A gente está falando em uma pergunta para diversas frentes, né? E que academicamente a gente precisa questionar exatamente porque existe um lugar que é da academia também e que talvez eles estejam tropeçando um pouquinho nesse sentido, né? Na linha desse comentário que você fez, né, de que o jovem ele não necessariamente lê aquilo que a gente espera que ele leia, né? Enquanto você estava comentando, me passou pela cabeça o seguinte: quando eu dava aula na educação básica, especialmente no ensino fundamental 2, eu percebia que no material didático, poemas, trechos de crônicas, contos, eram sempre pretexto para estudar gramática, né? Mas nunca um instrumento, um objeto de leitura literária, né? A que você acha que se deve isso? O que está por trás disso? Olha, eu tenho uma suspeita que não é muito suspeita, na verdade, que é uma hipótese forte que eu pesquiso há um tempo, que isso se deve a alguns fatores. Um primeiro fator diz respeito a um certo não lugar da literatura no ensino fundamental. Como se no ensino fundamental não houvesse literatura e, portanto, também não houvesse professor de literatura nem aula de literatura. Houvesse apenas uma leitura do texto literário para diversos fins. Começa por aí. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, a ausência de identificação de um espaço para os estudos literários
no ensino fundamental 1 e 2, não é só no 1 e no 2, acaba trazendo um problema que o material didático só reproduz, né? Eu sempre gosto de dizer que antes de a gente criticar o material didático, o que realmente é criticável em termos de literatura, a gente só precisa lembrar que os materiais didáticos, eles se pautam em documentos oficiais, né? E eles são avaliados segundo critérios oficiais. Então, se falha alguma coisa neles, falha também no documento oficial. E falha sim nos documentos oficiais. Nós tivemos uma série de críticas à publicação dos PCN por causa de um espaço extremamente escanteado que deixou para a literatura. Entretanto, quando você vai aos PCN para poder perceber, vem cá, mas por que os parâmetros curriculares nacionais deixaram a literatura tão escanteada? Aí quando você olha, não há especialista de literatura na elaboração e na revisão do material. E aí nós temos um outro problema. O problema é que os especialistas de literatura não foram convocados? Não. Na maioria das vezes, até até 2005, 2000 e, sei lá, mais ou menos 2008, a reação acho que começa forte em 2005, até mais ou menos essa época, ninguém de literatura queria se envolver com documentos oficiais. A verdade é essa. A teoria e a crítica literárias, elas sempre acharam que literatura é algo para poucos, né? O conceito de literatura ainda é beletrista nesse sentido. E a gente vê até colegas que dizem, eu simpatizo muito com essa visão em relação ao ensino de literatura, mas não é a minha área, eu não sei fazer isso. Eu sempre penso, se você está num curso de licenciatura, como você diz que você não sabe pensar a educação básica? A gente tem um problema instalado aí, né? Existe um problema instalado. Então, isso é para mim uma questão. Então, eu acho que o que fica lá no ensino fundamental 2, na verdade, é um afunilamento que vem desde a pós-graduação. Eu sempre faço essa vinda, né, para o plano micro, partindo de lá da pós-graduação. Porque pensa bem, se na pós-graduação apenas mestrados profissionais e poucas linhas existentes no Brasil se dedicam à pesquisa da relação da literatura com a educação básica, isso pouco resvala para a formação inicial também. Porque nós sabemos que a pós-graduação dita muito do que acontece na graduação na universidade pública. Né? Isso não seria um grande problema se a gente não perdesse de vista algumas coisas que são necessárias para a formação dos professores. Não é verdade? Se falta na formação dos professores na graduação, faltará na educação básica. E aí, no ensino médio, fica aquela eleição de autores e estilos, e no ensino fundamental 2 nós entendemos que não existe literatura, só existe texto literário. Isso é um problema, né? Porque aí você fica no estudo de gêneros, que é o que se faz agora, né? O estudo dos gêneros no ensino fundamental 2. Só que um conto, na perspectiva de um trabalho estético mais profundo da literatura, um conto não necessariamente tem as características de um conto tradicional. Então, estudar a partir de gêneros é estudar capenga, né? Tem aí uma questão. Eu dei aula no ensino médio quase 20 anos antes de vir para a universidade, né? Isso é bom, né? É bom. É bom porque é isso, né? Eu tenho, ao conversar com os meus alunos, eu tenho essa proximidade com a educação básica, que afinal de contas é isso que a gente faz aqui, é formar professor. Exatamente. Né? Mas assim, eu me sentia, isso era um incômodo também muito grande para mim, porque assim, eu me sentia muito mais professor de história do que professor de literatura. Falta um corpo a corpo com o texto literário nas aulas de literatura do ensino médio. Né? Isso tem mudado? Isso tem alguma perspectiva de mudança? Porque eu estou fora do ensino médio desde 2014. De lá para cá, o que você acha? Tem mudado um pouco isso? Olha, eu acho que há muito tempo que a Regina Zilberman fala um pouco sobre isso, sabe? Ela fala dessa coisa de a gente ter
determinados modismos e bodes expiatórios, né? A gente tem modismos e bodes expiatórios. Então a gente, por exemplo, a gente resolveu que a história da literatura não contribui muito para o ensino de literatura. Então, em vez de a gente pensar o que é necessário dentro desse cenário, a gente começa a querer fazer outras coisas. E uma moda muito em vigor, que veio junto com a pesquisa do William Cereja e com a publicação do material didático dele com a Tereza Cochar Magalhães, né, que foi campeão de vendas durante anos e anos e anos a fio. O que aconteceu? O modismo passou a ser fazer diálogo, né, da literatura com outras artes. A gente tem aí uma coisa muito um acréscimo muito legal, mas a gente continuou fugindo do texto. Disso que você chamou de corpo a corpo com texto. Então, na verdade, é uma aula sobre a literatura a partir de pressupostos do que há de mediano entre os textos de determinados períodos literários. Né? A gente aproxima, por exemplo, um Álvares de Azevedo de Casimiro de Abreu, né? Coisas difíceis ali. A gente aproxima baseado numa subjetividade, como se os autores de outras épocas não tivessem a sua projeção subjetiva, cada um a partir do conceito de sujeito da sua época. Então, quer dizer, a gente faz uma forçação de barra para aproximar os textos, mas a gente não lê os textos. E o que sempre penso sobre isso, né? Eu fui professora da educação básica também há muito tempo, trabalhei com ensino médio durante muito tempo. E eu sempre preferi nas minhas aulas, mas era uma coisa, sei lá, muito intuitiva. Eu não estudava sobre isso na época. Eu sempre preferia dar preferência a alguns textos para serem lidos, mas para serem lidos em sala. Porque eu sempre acreditei que o texto só se realiza materialmente quando lido. E eu não tinha garantia se os meus alunos leriam em casa. Né? Eles poderiam não ler. Então, pelo menos algumas coisas eu sempre quis que eles lessem. E aí eu fazia aquele esforço, que era uma confusão, porque a gente sabe do cronograma, a gente já sabe do currículo, né? E durante muito tempo eu fui professora de instituição privada, né? Mas eu acho que existe uma cultura que você cria da defesa da leitura do texto e do trabalho sobre o texto, que ela acaba respondendo a outras questões que seriam cobradas de você na escola, mas isso é a longo prazo. Porque, na verdade, hoje em dia os professores reclamam que até se eles forem ler um texto mais longo, a coordenação, a direção vem perguntar: mas quando é que você vai dar aula? Né? Não pode ficar lendo em sala, não tem tempo para ler em sala. E eu sempre me pergunto e digo para os meus colegas professores da educação básica devolverem a pergunta: o que a gente faz numa aula de literatura além de ler literatura? O conteúdo de uma aula de literatura é a leitura de literatura. A gente precisa ler o texto, né? A gente precisa ler, se aprofundar, chegar a uma leitura mais verticalizada do texto, trazer a metalinguagem necessária e de acordo com o nível de escolarização dos alunos, mas e não fazer isso na sala de aula num país com desigualdades tão graves quanto o Brasil é um boicote social imenso. Né? É imenso o boicote social se você não leva a leitura do texto, não faz um debate qualificado, né? Porque quem tem essa qualificação é o professor, né? Fazer um debate qualificado sobre o texto, isso é alguma coisa que é direito dos alunos, né? Especialmente os alunos das escolas públicas. A Tereza Colomer fala uma coisa assustadora no Andar Entre Livros, que ela diz que na realidade da Espanha, que é um país europeu, que tem uma cultura letrada há muito mais tempo que a nossa, ela diz que na realidade da Espanha dificilmente um aluno lerá literatura depois do ensino médio. Imagina essa situação no Brasil, sim, em que ele passa às vezes a escolarização inteira sem ler literatura, né? Que não tem um trabalho efetivo com o texto, não há uma convocação efetiva pelo poder público, não existe uma concatenação entre os agentes da educação literária,
né? Então isso é uma situação grave mesmo. Sim, é uma espécie de sonegação, né? A gente está sonegando a esses alunos o direito de ter um contato, como você disse, especializado com o texto literário. É isso. Né? E com toda a formação pessoal que esse contato traz. Sim, né? E eu fico muito preocupada com isso, porque ontem eu estava até falando com os professores sobre isso. Quando a gente fala de alunos de instituição privada, de alunos filhos da classe média alta, quando eles terminam o ensino médio, que eles ingressam na universidade, eles sabem muito bem de uma certa bagagem cultural que eles precisam ter. Então, normalmente, eles se dirigem a mim e perguntam, amigos dos filhos, né? Perguntam, Ana, mas o que eu tenho que ler dos clássicos assim? Eu estou começando a minha universidade. Gente que não é de letras, tá? O que eu preciso ler para a minha formação? Então, quer dizer, a família de classe média alta, a escola privilegiada, ela comunica de alguma forma essa espécie dessa bagagem, desse patrimônio cultural que nós temos, de que a literatura é uma forte representante. E eu fico me perguntando quando é que a gente vai conseguir comunicar isso para as classes populares, né? Que não é uma questão da obrigação de ler, é uma questão do direito de ler, tendo perto de si um mediador qualificado. Sim. Que é onde está na escola esse mediador qualificado. Sim. Já faz anos que Antônio Cândido falou do direito à literatura. Pois é, e ele falou numa época em que ele acreditava que a gente estava abandonando todos os nossos preconceitos, você imagina? Pois é. Por falar em preconceito, a minha próxima pergunta diz respeito a isso. Existe assunto proibido em aula de literatura? E eu pergunto isso pelo seguinte, há anos já a gente ouve falar, por exemplo, nas polêmicas que envolvem o nome do Monteiro Lobato, né? Será que não é possível fazer um trabalho de leitura crítica com os alunos desse universo de obras criadas por um escritor que marcou tanto o seu tempo? Olha, eu sou uma defensora da literatura infantil do Monteiro Lobato no seguinte ponto de vista. Eu reconheço, porque eu pesquiso literatura infantil desde 1999, por causa de uma especialização da minha universidade, e eu reconheço em Monteiro Lobato o que a gente teve, de alguma forma, em José de Alencar, né? José de Alencar teve todos os problemas do mundo em relação à ideologia, né, questões políticas, mas ele realmente vira uma página da literatura brasileira, né? Ele pega, refunda, cheio de erro. Mas é a partir desse projeto dele que a gente enxerga os erros, que a gente recomeça, que a gente pensa em projetos, né, que sejam mais a longo prazo para o Brasil em termos de literatura. Então tem ali alguém que esboça algo e que esse algo está cheio de problema, mas que dá a gente material para pensar. E Monteiro Lobato faz o mesmo na literatura infantil, só que no caso da literatura infantil, a gente não tinha o terreno que Alencar encontrava, por exemplo. A gente tinha produções assim muito esparsas e muita tradução. E a gente tinha também, que era a maior força da literatura infantil brasileira, uma literatura muito moralista, para ensinar a criança a fazer alguma coisa. Olavo Bilac, o grande poeta Olavo Bilac, foi um poeta para criança. A escrita do Monteiro Lobato para criança é lamentável, né? Mas é uma escrita da época dele. A gente precisa entender, né? Então, Lobato, eu sempre digo, olha, a gente precisa, principalmente quem quer defender a literatura de Monteiro Lobato, precisa aprender a admitir que ele foi um homem extremamente racista, eugenista, com um projeto de nação completamente equivocado em relação a uma concepção de raça, né? Muito difícil. Agora, ele realmente cria um universo, principalmente o infantil, que é um universo muito, muito mais interessante do que a gente tinha antes, né? Que é um universo em que ele aproxima real e maravilhoso, né? Que é um trânsito, que
que as crianças fazem com muita facilidade, e ele aproxima esses dois universos de uma forma extremamente lúdica e inteligente. Monteiro Lobato era muito inteligente. Agora, isso não tira dele a responsabilidade das falas extremamente preconceituosas e racistas de Pedrinho e Emília. Sim, é uma responsabilidade. Mas é o narrador, são as duas personagens mais complexas em termos de transgressão. Verdade. Né? A Emília é a que não respeita nada, e o Pedrinho é o menino da cidade que já chega querendo matar as onças. Né? Que não entende, passa as férias no sítio, mas realmente ele não entende muita coisa. Então, mas de qualquer forma, o criador é ele, existe uma responsabilidade ali, principalmente se tratando de um texto para criança, mas eu acho que aí a gente entra numa minúcia um tanto quanto complexa. Ana Clélia, muito obrigado pela entrevista, por essa conversa, por esse bate-papo, pela disponibilidade de tempo para isso. Imagina. E eu quero então passar para você a palavra para o seu recado final. Enfim, voltando à polêmica do Monteiro Lobato, eu quero falar de uma outra polêmica, né? Na verdade, quando a gente fala de texto para criança, diz assim, principalmente pensando num texto para criança, a gente tem aí uma faca de dois gumes, né? Porque literatura infantil e literatura juvenil, elas precisam, antes de tudo, ser literatura. E se é literatura, embora eu comungo lá com as ideias de Drummond, embora a gente tenha que ter alguns cuidados, a gente precisa deixar que o efeito estético, né, que o trabalho estético do autor, ele também tenha uma liberdade, porque não pode ser cerceado o trabalho para poder atender a valores moralizantes. E aí voltamos a Antônio Cândido para pensar. O Cândido diz, olha, a literatura ensina, mas ensina como a vida. Né, com altos e baixos, não segundo a pedagogia tradicional. Então a mesma coisa para a literatura infantil. Senão a gente incorre no grande equívoco de abrir espaço para algumas proibições que nós temos tido. Né? A Bolsa Amarela foi proibido porque acharam que era ideologia de gênero, o fato de a Raquel dizer que queria ser menino. Né? Então o livro da Ana Maria Machado, O Menino que Espiava para Dentro. Então essa tutela da infância é muito perigosa, porque dessa tutela vão depender, aliás, essa tutela depende dos valores que estão em vigor por trás dela. E esses valores a gente nunca sabe para onde eles vão. Né? Então é muito necessário que a gente pense em literatura como um espaço do literário. Obrigado a você que assistiu até agora. Inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações, acompanhe o trabalho da gente, deixa aí os seus comentários. E no próximo Papo na Lata tem mais. Obrigado.